nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Ele. Hoje nós teremos, como se faz tradicionalmente nos centros espíritas, no mês de outubro, nós teremos uma homenagem a Allan Kardec. E aproveitando a estada do César aqui em Araçatuba, nós teremos a grata satisfação de ouvir a sua palestra. Nós não teremos o passe depois da reunião, mas ali no salão de eventos nós temos a exposição de livros, venda de livros, e tem também alguns quitutezinhos para a gente se confraternizar, tá? Então procuremos agora fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo, e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite, uma reunião em homenagem ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Que cada um de nós possa aproveitar esses instantes para assimilar um pouco da experiência de Allan Kardec junto de nós, de sua tarefa e da forma como ele desenvolveu e divulgou a doutrina espírita. Essa doutrina que nos conforta, que nos consola, que nos esclarece, que nos prepara para as diversas situações em que nos encontramos na vida, quer seja na família, no trabalho, entre amigos, e que possamos cada vez mais nos sentirmos sensibilizados pelos ensinamentos da doutrina espírita, buscando sempre a melhora, a reforma íntima, no sentido de nos integrarmos de forma saudável e positiva na sociedade, procurando sempre melhorá-la, dando a nossa contribuição, compartilhando as nossas experiências. Senhor Jesus, rogamos, Mestre, o teu amparo, que cada um de nós possa ser beneficiado nesta noite pelas bênçãos espirituais. E rogamos, em especial, a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, de Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam amparar a todos os presentes e também fortalecer o César, nosso orador da noite. Rogamos, Senhor, que nos ampare e assim damos por iniciada a nossa reunião. E que assim seja. Não vou fazer a apresentação porque não precisa. Boa noite a todos. É sempre motivo de alegria a oportunidade de retornarmos ao Centro Espírita Luz e Fraternidade, porque nós participamos da fundação deste centro em 1972 e da administração dele até nossa saída de Araçatuba em 1989.
Então é sempre motivo de gratas recordações encontrarmos companheiros daquele momento, né, como vários que se encontram aqui. O dia de hoje, em homenagem ao nascimento de Allan Kardec, que aconteceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, é realmente motivo de regozijo para nós espíritas. E também nós não podemos deixar de fazer referência que no dia 9 de outubro transcorrem 68 anos da desencarnação de Benedita Fernandes, o grande vulto espírita da cidade, da região e hoje lembrado em todo o país. Allan Kardec, ele apenas nasceu na cidade de Lyon. Muita gente focaliza, né, como um cidadão lionês, a casa onde ele teria nascido. Na verdade, ele nasceu quase que por um acidente de percurso, porque sua mãe estava numa fase adiantada e final da gestação e não morava em Lyon. E em Lyon, na rua que aparece como se fosse a residência dele, era, na verdade, um centro termal e que dava assistência a gestantes, porque naquela época a parturiente não tinha os filhos em hospital, né, como acontece em nossos dias. E ali nasceu, então, Allan Kardec, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que, em seguida, eles se dirigiram para a residência da família materna, numa cidade próxima, no caminho da Suíça. E é interessante que o pequeno Rivail passou uma etapa muito complexa e difícil na sua existência, e isso também é pouco lembrado. Ele era filho de um pai que tinha tradição na justiça militar. Não quer dizer, naquele período, que fosse assim um jurista, não é? Mas era alguém idealista da Revolução Francesa e exercia a função na justiça militar nessas condições. Esteve com Napoleão depois, nas guerras no norte da Itália, para tentar expulsar os austríacos que haviam invadido o norte da Itália, a região ali de Milão. E, finalmente, o pai de Rivail acompanhou também as tropas de Napoleão na invasão da Península Ibérica. E o Brasil deve muito a essa invasão de Napoleão à Península Ibérica. Foi por causa disso que a família real veio para o Brasil. E isso mudou completamente o destino, né, político de nosso país. Mas ele desapareceu nessas guerras da Península Ibérica. Simplesmente não houve mais nenhuma notícia do pai. A sua mãe, ao contrário, ela era ligada à aristocracia do tempo dos Bourbons, da família real. O seu avô, inclusive, morreu enforcado em plena praça de Lyon, na mão dos revolucionários. Então vejam o atrito, né, a polêmica no seio da própria família, relacionando esses dois polos. Mas ele, com tenra idade, por volta de 8 anos de idade, a sua avó e a sua mãe resolveram enviá-lo para Yverdon, na Suíça, onde um famoso professor de origem alemã, que era Pestalozzi, havia montado uma escola considerada inovadora e modelo, porque ela praticava aquilo que depois veio a ser conhecido como a pedagogia do amor e, de certa forma, semelhante ao construtivismo de nossos dias. E é nesse ambiente que ele foi formado com Pestalozzi e que, sendo de origem alemã, era protestante, mas era uma cabeça assim aberta. Ele era um livre pensador e respeitava todas as religiões. Então vejam as situações em que ele, criança, foi absorvendo no seu período de formação. E quando ele se completa seu curso, que era simplesmente o equivalente ao bacharel em ciências e letras,
Não tem nada a ver com algumas biografias que falam que ele teria sido médico, advogado, nada disso. É que o bacharel em ciências e letras daquela época dominava disciplinas ligadas à anatomia, fisiologia, botânica, não é? E muitas outras coisas. Mas ele era simplesmente um bacharel em ciências e letras. Ele retorna para Paris, em 1824, ele funda a sua escola, no estilo da escola de Pestalozzi, e veio a conhecer a Amélie Boudet, com quem se casou, também professora. Porém, ambos viveram momentos extremamente difíceis em Paris, porque ele estava fundando uma escola privada no momento de continuadas e profundas oscilações políticas. Para vocês terem uma ideia, no período que ele nasceu, a França era governada por Napoleão, que se coroou imperador 2 meses depois do nascimento de Kardec, mas ele já era o governante na condição de cônsul, né, como era chamado no estilo romano. Em seguida, nós tivemos na França o retorno de 2 reis da família Bourbon, exatamente aqueles que foram destronados pela Revolução. Em seguida, um 3º rei da família Orleans, primos, porém inimigos, né, dos Bourbons. E, finalmente, em 1848, foi proclamada pela primeira vez a República na França e foi eleito Luiz Napoleão, que 4 anos depois dá um golpe e se intitula Imperador Napoleão III. Então foi nesse ambiente de convulsões políticas, de lutas entre a tendência autoritária, centralizadora, o liberalismo, o aparecimento do socialismo utópico, com muitas oscilações políticas, é que ele viveu em Paris e lutando com a sua escola. Porque, inclusive, no período do reinado, ainda no retorno dos Bourbons, havia aliança do Estado com a religião outra vez, o que Napoleão havia desfeito. Então, em função disso, as escolas privadas passaram por muitas dificuldades. E no campo da religião, se repetia o mesmo cenário. Para vocês terem uma ideia, se a Revolução Francesa de 1789 trouxe propostas inovadoras de liberdade, igualdade, fraternidade e levou uma grande mudança para o ambiente político do mundo, em pouquíssimo tempo tudo isso foi colocado no chão, com o período do terror, que se estabeleceu lá. E nesse período do terror, assumiu o comando da França Robespierre, que era um fanático. E nessas condições, ele rompeu com a igreja, que tinha uma ligação estreita, né, e participação, inclusive no antigo parlamento do reino francês, rompeu, mas ele passou a proibir a prática religiosa, de tal maneira que Robespierre introduziu a deusa razão. E a deusa razão foi levada à Catedral de Notre-Dame, quer dizer, o grande palco e referência de religião católica em Paris. Porém, para simbolizar a deusa razão, foi levada uma bailarina. Por aí vocês imaginam a ofensa, o desrespeito que isso representou à Igreja Católica da época. E isso se repetiu em várias basílicas e igrejas da França. Essa situação toda nos mostra o quanto o francês sofreu, porque ele era habituado a ter uma fé dominantemente católica, e de repente isso é tirado, e é substituído por uma lei de força, com ritos sumários de julgamento e de execução, sem nenhum respeito ao ideário de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí é que surge a figura de Napoleão. Napoleão I, ele é lembrado, às vezes, de uma forma um tanto emocional, porque se fala das conquistas que ele fez na Europa.
Mas antes dele fazer a conquista da Europa, ele foi um excelente governante francês, porque ele restabeleceu o direito e fortaleceu o direito, criou faculdades, escola politécnica, que nós herdamos aqui até com o nome no século passado, a escola normal para a formação de professores, que os professores mais antigos aqui se formaram também nas antigas escolas normais do Brasil, cópia lá da França, e muitas outras questões. Ele reorganizou o Estado francês. Ele passou a invadir os vizinhos para um processo de autodefesa da França, que estava combalida e sofrendo ameaças de invasão dos outros reinos. Só que aí ele pegou gosto pela questão e perdeu o rumo, né? E exagerou na dose. E é nessas condições que ele, em 1801, ele assinou a concordata com a Igreja Romana. A concordata estabelecia o seguinte: a partir de então, a religião católica não seria mais a religião oficial da França, e não seria mais a religião do Estado, e que reconhecia-se que era a predominante na França, mas também deveria ter espaço para o crescente protestantismo. Então, essa foi a concordata, e que chegou ao auge 2 meses depois ao nascimento de Kardec, quando ele convida o Papa e humilha o Papa. Mas ele estava dando uma noção exatamente do papel do Papa de respeitar um reino e não de estar acima do reino. Foi quando ele retoma a coroa das mãos do Papa, se autocoroa e coroa sua esposa, a imperatriz Josefina. Então é importante nós lembrarmos dessas situações e que Allan Kardec sofreu os reflexos de tudo isso na sua infância, na sua juventude e no início da sua atividade como professor. Então, a França, o povo tinha perdido o apoio da religião. Aí surgem luminares dentro da Igreja Católica. E nós podemos destacar aqui a figura, por exemplo, de Robert Lamennais, homem que viveu e se destacou até 1840 e pouco. Era um clérigo francês, mas que defendia a liberdade de consciência, não aceitava o controle de consciência feito pela própria Igreja. Aceitava com naturalidade a certeza da imortalidade da alma e chegou a escrever livros falando sobre a imortalidade da alma, o que não era comum. Evidentemente que ele foi condenado pelo Papa da época. E era tal a sua posição, a sua certeza, que ele deixou um testamento pedindo que o seu corpo não fosse enterrado nos cemitérios católicos, mas junto aos indigentes. Ele também criou um jornal chamado L'Avenir, que era um jornal inovador no campo da religião, falando do futuro. E nessas condições, ele foi um líder. E surgiram outros. Por exemplo, numa cidadezinha chamada Ars, próximo a Lyon, se destacou o cura d'Ars, que era um homem bastante simples. Tão simples que ele não sabia falar nem francês direito. Pode parecer estranho, né? Mas naquela época falava-se o dialeto das províncias. O francês não era a língua ainda falada em todo o território que nós conhecemos como França. Mas ele falava de coração. Então ele, na sua paróquia, ele começou a receber pessoas muito simples, onde ele dava o apoio, o consolo, a orientação, exaltando o papel de Deus, do bom Deus, como ele se expressava. Fazia curas e era médium de efeitos físicos. Ao mesmo tempo, se destacou também a figura de Lacordaire, também um clérigo católico, que chegou a ser o pároco da Catedral de Notre-Dame, discípulo de Lamennais, colaborador de Lamennais na revista e jornal L'Avenir. Os três, pouco tempo após a desencarnação, escreveram mensagens por intermédio de médiuns, e Allan Kardec
colocou as mensagens de Lamennais, do Cura d'Ars e de Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo. Lamennais assina também mensagens no Livro dos Espíritos, inclusive é 1009, que fala sobre as penas eternas. Então vejo que Allan Kardec, ele viveu neste momento e com uma tarefa definida. Segundo os Espíritos, escreveram pela psicografia de Chico Xavier, para restabelecer o edifício da fé. Foi esse o grande trabalho, a grande proposta de Allan Kardec. E nesse contexto que ele viveu, isso ficou mais claro ainda. Então, quando veio a público o lançamento de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril do ano de 1857, num então centro comercial e cultural pioneiro na Europa, né, que era o Palais Royal, que antigamente era uma casa real mesmo, ali foi lançado o Livro dos Espíritos. Num sábado pela manhã e ao meio da tarde já não tinha mais nenhum exemplar na livraria, porque ali era um local de referência. Funcionavam 2 teatros e as pessoas iam comprar os seus bilhetes nos teatros, mas passavam pela livraria. Entre esses, passou uma atriz e literata francesa chamada George Sand. Ela adquiriu o Livro dos Espíritos para ela própria para ofertar a um amigo, e ofertou a esse amigo. Esse amigo era o imperador Napoleão III. Ele, ao ler o Livro dos Espíritos, ficou entusiasmado com as ideias, com as propostas, e convidou várias vezes Allan Kardec para ir ao Palácio das Tulherias para dialogar sobre o Espiritismo. Assim, não é sem razão que quando Allan Kardec funda o primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em pleno período de exceção no reinado do imperador Napoleão III, em 12 dias, ele conseguiu um fato inédito, porque a burocracia francesa, que é mãe da burocracia brasileira, já era complicada naquela época, e mais ainda num período de exceção. Ele conseguiu a autorização da polícia, como era costume da época, tradição da época, em menos de 12 dias, graças aos amigos e às ligações com o próprio imperador Napoleão III. Então, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que representa a data de nascimento, a obra inaugural do Espiritismo. Funda em abril de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que veio a ser o primeiro centro espírita do mundo. No mesmo ano, ele lança a Revista Espírita mensal, que veio a ser o primeiro periódico espírita do mundo. E riquíssimo, com matérias extremamente importantes, falando do interesse pelos fenômenos, sobre o espiritismo em várias partes do mundo, comunicações espirituais vindas de várias partes e por médios diferentes também. E essa revista espírita, ela se transformou num autêntico balão de ensaio para os livros futuros de Allan Kardec. Então, muitas das coisas que ele colocou nos seus livros seguintes representam uma seleção e uma consolidação de artigos e estudos que ele previamente publicou em A Revista Espírita. Ao mesmo tempo, Allan Kardec, no ano de 1862, ele chegou à conclusão que ele sabia que ele era referência em termos de espiritismo, e era procurado lá na Sociedade Parisiense por pessoas simples, operários, príncipes, dirigentes políticos, gente de todo tipo, procuravam a ele. Mas ele chegou à conclusão que ele precisava ir ao encontro dos nascentes espíritas. Assim, em 1862, ele começou a empreender viagens pelo interior da França. Viagens que eram feitas em alguns momentos de barco, de carruagem, em boa parte deles já utilizando ferrovia, que já eram bem desenvolvidas na França naquele momento, embora na faixa assim, de 30 a 40 km por hora. E assim ele ia aos centros novos,
fazia palestras, abria para perguntas, dialogava com os dirigentes, ouvia muito e anotava. E essas experiências foram registradas depois num livro que se chama Viagem Espírita, em 1862. Ele fez outras viagens, depois chegou até a Bélgica também. Então, com isso, ele deu início também ao movimento espírita. Então, foi o primeiro livro espírita, que é a base do espiritismo. O primeiro centro espírita, o primeiro jornal espírita, e iniciou o movimento espírita. E o movimento espírita nada mais é do que a integração, o intercâmbio entre os vários centros, entre as várias instituições espíritas. Então ele tem uma importância, sem dúvida nenhuma, muito grande e difícil de nós aquilatarmos a abrangência da sua missão, da sua tarefa aqui, porque tudo isso foi feito em apenas 15 anos. Allan Kardec era o professor destacado, já laureado, quando entrou em contato com os fenômenos espíritas. Em 15 anos ele lançou uma série de livros e executou todas essas atividades, eu diria, com perfeição. As obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 partes. E essas partes depois se desdobram nas outras obras, porque o Livro dos Espíritos, ele é uma condensação da proposta filosófica do Espiritismo, é a essência da doutrina, da mensagem espírita. Mas a primeira parte, que fala das causas primeiras ou primárias, ele desdobra depois no livro A Gênese, lançado em 1868, foi sua última obra. A segunda parte, que fala do mundo espírita, ele desdobra em o livro dos médiuns. Se ali, nas perguntas e respostas, era tratada da generalidade da sobrevivência da alma, das suas manifestações, etc., e da reencarnação, no livro dos médiuns, ele orienta como praticar a mediunidade. A terceira parte, que fala das leis morais, ele desdobra em O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado no ano de 1864, onde sai da essência do ensino moral do Cristo e entra com ilustrações das parábolas e de versículos outros do Novo Testamento para entendermos melhor a essência do ensinamento do Cristo. E a última parte, das esperanças e consolações, deu origem ao livro O Céu e o Inferno, lançado exatamente há 150 anos atrás, 1º de agosto do ano de 1865. Nós daremos aqui um recorte em torno dessa obra, porque sintetiza muito da essência que nós temos que apreender nos conceitos espíritas. O céu e o inferno tem como subtítulo a justiça divina segundo o Espiritismo. Vejam bem, a justiça divina segundo o Espiritismo. Isso é de fundamental importância, porque na primeira parte desse livro, O Céu e o Inferno, Allan Kardec estuda o que é o céu, o que é o inferno, o que é o nada, o que é o porvir, o que representam as penas eternas, o que são as manifestações espirituais. Ou seja, ele começa a nos detalhar essa relação entre mundo corpóreo e mundo incorpóreo, mas falando-nos claramente da justiça divina. E para nós entendermos isso, basta nós fazermos um retrospecto rápido e passageiro sobre a evolução do conceito de Deus. Nós vamos encontrar no homem primitivo, que era mais animal do que um ser humano propriamente dito, mais reagindo às custas de instinto, ele vivia lutando contra as intempéries da natureza, animais, etc. Mas chega um instante em que ele começa a desenvolver a sua parte intelectual, e nessas condições ele percebe que há forças maiores do que a dele. E essas forças ele passa a admirar e a venerar. Então surge o período em que se adoravam as pedras, a litolatria. Se adorava os vegetais, a fitolatria. Se adorava os animais, a zoolatria.
porque eram coisas que ele não dominava. E chega um outro momento na trajetória evolutiva que o homem passa a perceber também que ele pode cultivar o solo, mas para ele cultivar o solo, ele precisava do sol, precisava da chuva e precisava de proteger a planta. Então surge a adoração ao Deus Sol, à chuva e outros elementos da própria natureza. Isso vai florescendo nas várias civilizações. Na antiga civilização egípcia, havia a adoração da terra-mãe e do céu. Na mitologia grega, nós vamos encontrar também a adoração a deuses fortes, da chuva, dos trovões, dos oceanos, da guerra e muitos outros. Partimos então ao momento em que lá na região do Oriente Médio, através de um trabalho precursor de um patriarca chamado Abraão, ele tem a inspiração de que só há um único Deus. Foi a primeira ideia do monoteísmo, criado pelo patriarca Abraão. Isso está registrado lá no Velho Testamento. E é o patriarca Abraão que recebe a orientação para sair da região onde ele estava, na Mesopotâmia, atualmente a região ali do Iraque, e indo em direção à terra de Canaã, em direção ali onde se encontra hoje a Jordânia, Israel, Líbano, aquela região. Pois bem, em todo esse período, ele firma a posição num Deus único, e que é reforçado depois por Moisés. E foi Moisés quem escreveu os primeiros livros do Velho Testamento. Moisés, ele era, na verdade, uma exceção. Todo mundo sabe da história, ele acabou sendo criado como um príncipe egípcio. Então, um iniciado, ele era um iniciado também no conhecimento egípcio, mas tendo a sua origem hebraica. Então ele começa a trabalhar também a ideia do monoteísmo e que consagra o instante em que ele, subindo a um monte, ele recebe a tábua com os 10 mandamentos de Deus. Entendamos, 10 mandamentos registrados em pedra. Não quer dizer que Deus estivesse ali escrevendo. Não, eram espíritos em nome de Deus, escrevendo os 10 mandamentos que não tinham exatamente a mesma configuração e nem a sequência numérica que nós encontramos no Velho Testamento de nossos dias, mas nos traz a essência do ensinamento de Deus. E ele trabalha com isso, vencendo todas as dificuldades e as tendências para a idolatria, para o bezerro de ouro e todas aquelas coisas que todo mundo conhece. Mas de tempos em tempos, ali na região de Israel, surgiam os profetas. Quem eram os profetas? Médiuns excepcionais, que eram intérpretes de mensagens que emanavam do alto, trazendo o reforço para a ideia do monoteísmo e tentando orientar o povo dentro de ideias e contextos da época. Então aí no Velho Testamento nós separamos claramente o que é lei divina e o que é lei civil, feita para um momento, feito para uma época. E no Velho Testamento, dentro dessa trajetória de alguns anos, milhares de anos, a ideia do monoteísmo ficou centralizada numa figura chamada Jeová. O Deus Jeová é uma transição, nós podemos dizer, entre o politeísmo e a ideia de Deus trazida pelo Cristo. Porque Jeová era Deus de um povo, o povo de Israel. O Deus Jeová era Senhor de exércitos. O Deus Jeová se caracterizava como um Deus do período agrário, dentro dos horizontes de evolução do nosso mundo. Então, muito diferente. É por isso que na lei de Jeová permite-se a condenação, o apedrejamento e até o sacrifício de animais e, em alguns momentos, sacrifícios humanos também. Todavia, quando Cristo esteve entre nós
ele nos traz uma nova ideia sobre Deus, monoteísmo puro, mas superando todos aqueles momentos da nossa evolução e dando-nos a certeza que Deus é Pai de todos e não apenas de um único povo. Deus é a expressão da bondade e da misericórdia, e a justiça de Deus se processa dentro dos parâmetros da misericórdia e não da condenação. Então muda-se a ideia de Deus. E isso fica claro com João, o evangelista, que escreveu: Deus é amor. Sintetiza da melhor forma possível. E depois há um fato histórico muito importante. A figura do doutor Saulo de Tarso. O homem que era doutor na lei judaica. Um homem importante. Quando ele cede ao Cristo, próximo à porta de entrada em Damasco, e ele começa a mudar o rumo da sua existência, ele revê os seus conceitos e toda a sua forte e firme formação, inclusive na legislação judaica. Quando ele vai pela primeira vez visitar os cristãos que se reuniam na Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém, ele recebe um choque. Porque ele, que era o doutor da lei, via que os apóstolos do Cristo estavam com medo, atemorizados face ao processo da crucificação. E uns achavam que, entre aspas, tinha que se fazer uma certa média, muito típica de algum povo aí do mundo. E nessa média era ceder alguns pressupostos cristãos à tradição judaica, inclusive imaginando que para alguém se converter ao cristianismo, antes tinha que passar pelo processo de iniciação dentro do judaísmo. Então antes ele tinha que ser judeu, convicto, para depois ser cristão. E essa era a proposta de Tiago e que de certa forma foi aceita por Pedro. Paulo não aceitou. E ele, que era o doutor da lei, rompeu com os cristãos. Praticamente rompeu. E chegou à ideia de que ele deveria levar a mensagem do Cristo para todos os povos. Daí ele ser chamado o apóstolo dos gentios, porque ele queria levar a mensagem à gentilidade. Gentilidade aí como sinônimo de todo aquele que não era judeu. E assim ele parte para visitar as várias regiões do entorno do mar Mediterrâneo, que era o próprio Império Romano. Em cada local, a essência da sua mensagem era o ensino moral de Jesus e a diferença entre a lei mosaica e a de Jesus. Jesus deixou isso claro, porque ele falava assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E quando foram apedrejar a mulher adúltera, o que ele disse? Atire a pedra quem estiver sem pecados. Ele substituiu a lei do dente por dente, olho por olho. Então ele trouxe realmente a ideia da misericórdia divina, a ideia da justiça divina. E Paulo registra isso nas suas epístolas. Quando ele se dirigiu aos coríntios, que eram os habitantes da cidade de Corinto, uma metrópole na região hoje da atual Grécia, e uma passagem ali importante de vários povos. E naquelas condições havia muitas ideias próprias, muita mescla, e Paulo soube disso e escreveu 2 epístolas aos coríntios. Mas nessas epístolas ele falava claramente sobre Deus, dizendo-nos que era mais importante a compreensão de Deus trazida pelo Cristo do que aquelas tradições que os judeus tinham levado para várias partes do mundo. Ele chamou a atenção que era a hora da resignação, era a hora de você renunciar a tudo aquilo e de se aproximar da verdadeira lei divina.
quando ele estava preparando a sua viagem a Roma, que era o grande sonho dele, visitar a capital do império. Paulo teve um cuidado, eu diria político, muito grande, porque naquela época, para o Império Romano, aquela região ali onde estava Israel e todos aqueles povos próximos, não representava absolutamente nada, não. Era assim uma periferia. Por que Roma mantinha como território? Para a passagem de tropas, assegurar a unidade do comando do império para chegar a outras partes, mas não que aquela região fosse grande fonte de riqueza para eles, que não era o caso. Então, nessas condições, ele escreveu aos romanos, dizendo que ele estava trazendo aos romanos a ideia de um Deus que não era Deus de um povo, porque se falasse que era Deus lá da Judéia, o romano não ia aceitar. Imagina, lá da periferia, querer impor para nós uma ideia de Deus. Mas ele foi claro, eu venho trazer a ideia de Deus que é de todos, é da gentilidade. Então ele foi politicamente correto, inclusive, ao fazer isso. Mais ainda, ele passa a falar da qualidade do ensinamento do Cristo sobre Deus. E numa das suas últimas epístolas, dirigida aos seus compatriotas, os hebreus, então aí ele foi claríssimo e com autoridade. Ele falou: a aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. E chega a, entre aspas, chamar o Cristo de um sumo sacerdote, mas falando da justiça divina e suplantando aqueles rituais do judaísmo. É em Atos dos Apóstolos que Paulo nos dá um registro muito importante. Aliás, Lucas, que escreveu, mas se referindo a Paulo. Quando Paulo chegou em Atenas, e ele tinha grande interesse, porque ele nasceu em Tarso. Tarso é uma antiga província grega, então ele teve cultura grega, mas de família judia, então ele era judeu. E agora tudo aquilo pertencia ao Império Romano. Então ele tinha, na verdade, as três influências. Ele queria conhecer Atenas. Quando ele chegou lá, ele ficou chocado que os pensadores, os sábios atenienses, não davam muita atenção ao que ele falava. E ele verificou vários santuários a deuses diferentes. E foi levado por esses sábios para explicar a sua proposta de religião no Areópago. E lá ele começou dizendo assim: eu encontrei um santuário dedicado ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu venho falar para vocês. E passa a discorrer sobre a visão de Deus segundo Cristo. Então isso é muito importante para nós. Ao longo dos tempos, a ideia do monoteísmo e da essência do cristianismo foi muito alterada por vários interesses. E surgiram aí a ideia das indulgências, das penitências, de se adquirir local fixo no céu, com base em doações de heranças e de riquezas de famílias, e várias concessões desse tipo. O complexo de culpa, que foi firmado na consciência humana durante quase 2 milênios. É por isso que tem gente que traz culpa na sua mente até hoje, que não cabe aqui no mundo, mas vem daí. E de repente, para vocês entenderem, imagina o homem do período das trevas, o homem medieval, com uma insalubridade total, sem condições de educação, uma vida curtíssima. E se de repente alguém entra em transe, cai ao chão, como se estivesse sofrendo uma convulsão, se debate, baba, começa a falar impropérios, blasfema, fala em vingança, agride pessoas, o que um cidadão daquela época poderia pensar? É o demônio. E é por isso que muitos médiuns foram mortos. Porque eles eram confundidos e taxados de bruxos e de demônios. Imagine também um cidadão daquela época, de repente ter uma visão diferente, bonita, um espírito que aparece envolto em luz,
e ele não sabe o que é aquilo e descreve como se ele tivesse uma coroa, uma auréola, um anjo, porque ele se desloca rapidamente, voa no espaço como se tivesse asas. Então o homem passou a ter certeza da existência do demônio e dos anjos, que nada mais são do que manifestações espirituais não compreensíveis de acordo com o grau de conhecimento da época. É fácil nós entendermos isso com um fato histórico. No final do século XIX, um jovem militar francês, ele estava em suas atividades quando conheceu uma vidente, uma médium, não necessariamente espírita. E ela disse: olha, você vai progredir muito, vai se tornar um oficial, mas vai morrer frente a um grande exército com uma carruagem de fogo que vai cair dos céus. Realmente, nos momentos da Primeira Guerra Mundial, ele era um oficial francês, numa grande parada, num desfile militar na França, quando surge um dos primeiros aviões militares. Ele sofre uma pane e cai e mata um grupo de pessoas, inclusive aquele oficial. Como que uma vidente no século XIX poderia descrever um avião que ela não conhecia, que não existia ainda? Então ela descreveu como uma carruagem de fogo caindo sobre os militares, porque ele se incendiou. Então vejam, muitas dessas informações que nós encontramos de tradição oral, passando de boca em boca e depois em registros, principalmente do Velho Testamento, e num período mais complexo da humanidade, que foi o período da Idade Média, muitas distorções surgiram. E Allan Kardec vem com o Espiritismo a esclarecer: nós somos espíritos imortais. Todos nós temos condições de melhorar e de evoluir. Ninguém é eternamente condenado a ser demônio nem anjo. Todos nascem simples e ignorantes, criados por Deus. Nós fazemos a diferenciação dentro da nossa trajetória evolutiva. E diz mais: céu e inferno são estados de alma. São, na verdade, as criações que nós fazemos no dia a dia. Então, aqueles que nascem e que vivem procurando imitar os outros, ou querendo se comparar com os outros, por que ele tem ou não tem, por que ele pode ou não posso, não tenha dúvida que ele começa a criar o seu próprio inferno psíquico, e que passa a ser também espiritual mais para frente. Aquele que está procurando se esforçar para dominar as suas más inclinações, embora com dificuldade, está lançando as bases do seu céu psíquico. Então são estados de alma, e exatamente isso que ele trabalha na segunda parte de O Céu e o Inferno, que fala sobre as manifestações espirituais. Então o livro Céu e Inferno é um livro histórico, é o primeiro livro do mundo que analisa mensagens espirituais de acordo com o tipo de vida que a pessoa teve. Allan Kardec então conclui que os espíritos se encontram em situações diferentes após a morte física e trazem estados de almas diferenciados. Então ele passa a discorrer sobre espíritos felizes, sofredores, suicidas, arrependidos, etc. Eu vou citar só 2 casos para facilitar a compreensão. Como espíritos felizes, ele destaca a mensagem de Samson, que teria sido um dos primeiros espíritas junto a Allan Kardec em Paris e membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas um homem que se destacou pela sua dignidade e pela sua seriedade. A outra, a viúva Foulon. Quem foi a viúva Foulon? Quando Allan Kardec trabalhou na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele sentiu necessidade de sair da capital de Paris e fez um autêntico, entre aspas, retiro espiritual numa cidadezinha do litoral, no Canal da Mancha, que é Saint-Adresse. E lá ele foi ajudado por algumas senhoras, inclusive essa viúva Foulon, que já era espírita, e que deu toda a retaguarda a Allan Kardec, que a sua esposa continuou trabalhando em Paris, e ambos se correspondiam quase que diariamente.
ela se manifesta também de uma forma muito grata, muito com a consciência tranquila, e ele a enquadra como um espírito feliz. Um outro espírito que nós vamos destacar é o de um espírito arrependido. Há vários casos, mas esse é o Padre Verger. O Padre Verger, no dia 3 de janeiro do ano de 1857, assassinou o arcebispo de Paris, o bispo Cibour, que estava saindo da Basílica de São Estevão. Por que ele assassinou? Porque ele, como Padre Verger, não aceitava o celibato dos padres, não aceitava o dogma da Imaculada Conceição, e era panfletário, gostava de distribuir panfletos. Mas ele não tinha força suficiente para debater diversidade de ideias, e no momento de rancor, ele mata o arcebispo de Paris, o que foi manchete, né, nos jornais parisienses e tornou parte da crônica policial da capital francesa. Imagine, era um período de exceção política ainda no Império de Napoleão III. Em menos de 20 dias, ele foi condenado e executado, enforcado em praça pública. Todo mundo poderia imaginar, imagina um padre matando o arcebispo de Paris, com tanta repercussão isso, ele provavelmente deve estar lá nos quintos dos infernos, né? Acontece que 7 anos depois, ele se manifesta na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, arrependido e reconhecendo o mal que ele praticou, que ele não soube controlar os seus ímpetos, mas ele já informava na mensagem que ele tinha conhecimento que ele teria mais uma outra oportunidade e que ele estaria se preparando para retornar ao cenário físico através da reencarnação. Então, com esses 2 exemplos, nós queremos chamar a atenção que não há penas eternas e que nós vivemos do outro lado o mesmo estado psíquico e espiritual que nós tínhamos nos momentos da nossa desencarnação. E isso é tão importante para nós que Emmanuel, por ocasião do centenário das obras de Allan Kardec, ele homenageou, pela psicografia de Chico, as obras da codificação e lançou o livro chamado Justiça Divina, homenageando o céu e o inferno. Em Justiça Divina, Emmanuel não repete textos do céu e inferno, mas ele parte do pressuposto que nós somos espíritos imortais, que reencarnamos e sujeitos a uma lei divina. Ele passa então a utilizar itens, trechos do livro Céu e Inferno, para nos trazer recomendações para a nossa vida diária, para melhorarmos o nosso ambiente espiritual, a nossa atmosfera espiritual. Assim diz Emmanuel nesse livro: nós somos os responsáveis pela construção do nosso céu, e o inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Emmanuel, portanto, deixa em nossas mãos, como usuários do livre-arbítrio, para compreendermos mais facilmente ou mais demoradamente a própria lei de Deus e como se processa a justiça divina. Assim, a obra de Allan Kardec, e neste ano, com o sesquicentenário de O Céu e Inferno, deve merecer, sim, cada vez mais o nosso estudo, a nossa reflexão. E no movimento espírita, no centro espírita, nós temos que estudar. É Allan Kardec, a obra psicográfica de Chico Xavier, que é aquela que secunda e que detalha a obra básica. E não valorizarmos polêmicas, outras obras que são incoerentes com a obra de Allan Kardec. É o momento de verificarmos que Allan Kardec é a base do Espiritismo, é a nossa referência, e aí nós temos que centralizar as nossas atenções. Por isso, neste ano que completamos 150 anos do Céu e Inferno, lançado em Paris, mas também se completa 140 anos do lançamento do Céu e Inferno aqui no Brasil. Um médico, Joaquim Carlos Travassos, que estudou na França,
e que tinha um amigo francês na cidade do Rio de Janeiro, Casimir Lietot, fundador do Colégio Francês na cidade do Rio, autor de livros, espírita. Ele se propôs a traduzir as obras da codificação e obteve autorização da sociedade para a continuação das obras de Kardec lá de Paris. Assim, em janeiro de 1875, já estava disponível o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos, o primeiro vertido para o português, Dr. Travassos fez questão de presentear um colega e amigo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que recebeu a obra em seu consultório, e a partir da leitura e reflexão desse livro é que ele se tornou espírita. E lançou no mesmo ano o livro O Céu e o Inferno. Todas essas obras editadas na cidade do Rio de Janeiro por uma editora francesa, Garnier. Então, nós lembramos que Allan Kardec é a base para todos nós espíritas. E Emmanuel magistralmente escreveu: Jesus é a porta, Kardec é a chave. E nós poderíamos lembrar para todos aqueles que têm dúvidas, ansiedades e o natural medo de morrer, e Kardec já diz isso no Céu e Inferno, que inclusive os espíritas têm medo às vezes de morrer, porque não incorporaram a certeza ainda da vida imortal. Ante tantas dúvidas e incertezas, aquelas questões existenciais que brotam na nossa mente, quando se pergunta: para onde vou após a morte? O Céu e o Inferno nos traz a resposta, apontando-nos a imortalidade da alma, com a certeza e a comprovação dos estudos feitos por Kardec na segunda parte de Céu e Inferno, e que hoje nós poderíamos chamar de um estudo de casos. Nós deixamos, portanto, aqui o nosso lembrete a todos vocês, e é no Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 6, Allan Kardec analisa o Cristo Consolador, falando do fardo leve e do jugo suave, que Jesus havia prometido a todos. Chico Xavier nos esclarece: realmente, com Jesus, nós ficamos mais leves e mais suaves, porque nós temos a certeza da imortalidade da alma. Nós passamos a compreender a justiça de Deus. Assim, mesmo frente às limitações, os problemas, as dificuldades que surgem em nossas vidas, nós não precisamos sair por aí revoltados, blasfemando ou vingando, mas nós vamos seguir a mensagem que é o ensino moral de Jesus, e que nós veremos que, sem dúvida nenhuma, o fardo fica mais leve e o jugo mais suave para as nossas vidas. Obrigado. No encerramento da nossa reunião, procuremos agradecer o amparo, as bênçãos recebidas, e pedimos que essas bênçãos, Senhor Jesus, sejam compartilhadas com pessoas necessitadas, pessoas internadas nos hospitais de nossa cidade, que possam serem visitados também o Centro de Ressocialização, a Fundação Casa, e que da mesma maneira as casas assistenciais, em especial a instituição Nosso Lar, seus dirigentes, voluntários, funcionários, possam ser amparados, levando adiante o objetivo de atender da criança ao idoso, oferecendo-lhes esclarecimentos, procurando fazer com que eles possam serem fortalecidos e que nos momentos de suas dificuldades possam se recordar da necessidade de nós termos a fé, a confiança em Deus, e com certeza
as tempestades, as dificuldades estarão diminuídas pela força que a fé representa em nós. Lembremos os nossos familiares, que eles possam ser envolvidos em muita paz. Procuremos mentalizá-los, oferecendo-lhes o nosso abraço fraterno, e que os nossos lares também sejam visitados por amigos espirituais, de forma que espíritos inferiores, que energias negativas de pessoas encarnadas possam ser isolados e que nós possamos conviver na família, buscando a fraternidade, a compreensão, a solidariedade, fazendo uma reengenharia do passado no sentido de construirmos momentos mais saudáveis entre nós que habitamos o mesmo teto. Pedimos, Senhor Jesus, que ampare também as pessoas que nos deixam nomes e endereços, sejam elas envolvidas, fortalecidas, conforme suas necessidades. E por fim, pedimos pelos espíritos desencarnados presentes, que abram os seus olhos, compreendendo-se, fazendo com que possam entender que estão em uma outra dimensão, a dimensão espiritual, no entanto vivos, já que a morte é um fenômeno que atinge apenas a matéria, o corpo material, mas o espírito continua a viver e terá outras oportunidades para reencontrar seus afetos e desafetos e assim seguir atendendo à justiça de Deus, fazendo com que haja sempre a lei do amor, a lei da construção, para que possamos superar um passado delituoso, construindo momentos de mais felicidade, de mais alegria, e isso se faz justamente pela oportunidade que todos temos, como todos que estão no plano espiritual o terão, de reencarnar em situações necessárias para o nosso progresso, para a nossa evolução. Senhor Jesus, agradecemos o Teu amparo, agradecemos o amparo do plano espiritual para essa nossa reunião em homenagem a Allan Kardec. E agradecemos, Mestre, por estarmos juntos nesta noite, rogando que a Tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.